Estamos começando mais um episódio, mais uma semana do nosso Bíblia Fácil. E nós vamos mais uma vez abrir a Palavra de Deus para descobrirmos verdades que estão ali contidas e que são importantes para a nossa vida. Aliás, esse é o tema geral da nossa temporada, né? A procura da verdade. E se você está à procura da verdade, fica aí comigo, porque tem muita coisa para você hoje. O tema do nosso encontro vai ser mordomia cristã. Você conhece esse termo, mordomia cristã? Você sabe o que é? Ou você já pensou assim, mordomia cristã deve ser alguém descansando? Calma, eu vou te explicar, não é isso. Mordomia cristã tem a ver com o cuidado que nós temos com as coisas que Deus nos dá, ok? É um tema muito importante. E para isso eu tenho aqui novamente meus convidados, obrigado aí. Nós estamos, esse é qual semana, produção? Me lembrei, a 10ª semana, né? 10ª semana que nós estamos aqui juntos, estudando a Palavra de Deus e crescendo a cada dia. Então vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia aqui para a gente orar e começar o nosso tema, tá bom? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua Palavra em nossas mãos. Nós queremos, Senhor, queremos muito que a Tua Palavra governe a nossa vida e queremos, dessa forma, estarmos submetidos aos Teus princípios. Nos ajuda a entender hoje o tema da mordomia cristã. Mais uma vez pedimos o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Mordomia cristã. Você já ouviu esse termo? Mordomia cristã? Quando a gente ouve mordomia hoje, talvez a gente pense assim, não, mordomia é você trabalhar pouco, ganhar muito e viver na praia. Mas calma, também é mordomia, né? Uma acepção da palavra. Mas mordomia cristã é uma coisa muito mais profunda e a gente vai entender hoje. A palavra mordomo, você já deve ter escutado, ela diz respeito a quem cuida dos bens de outra pessoa, né? Nos filmes, às vezes, a gente encontra, né, essa ideia do mordomo. Então, ele cuida da casa, cuida dos bens, às vezes das finanças de alguém que contratou ele para isso. E como cristãos, nós também somos mordomos da sua criação. Vamos voltar lá para Gênesis, vamos relembrar esses textos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. O Railena, você encontrou? Gênesis 1, 28. Você pode ler para a gente, por favor? Capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito bem, agora você pode ler o 2,15, capítulo 2, versículo 15. 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Muito bem, então aqui nós temos o que em teologia a gente chama de mandato cultural. O mandato cultural foi quando Deus entregou o jardim, entregou o planeta para os seres humanos para que eles produzissem cultura, né? Cultura é tudo que é produzido pelos seres humanos e existia já esse mandato de Deus para os seres humanos. Produzam cultura, cuidem da terra, cuidem dos animais, que sejam criativos. E a cultura, quando o mundo era perfeito, era uma cultura perfeita. É que hoje, no mundo imperfeito, a cultura também é imperfeita. E por isso a gente precisa submeter a cultura à palavra de Deus para ver o que sobra e aí sim a gente pode aproveitar da cultura que não contradiz o que a Bíblia apresenta. Então aqui, olha, Deus nos colocou como mordomos da criação. Aquilo que Ele fez com Adão e Eva, ali em Gênesis 1 e Gênesis 2, se estende a nós. Nós temos o dever de cuidar da criação de Deus e de tudo aquilo que Deus nos dá. Portanto, mordomia cristã é cuidar com responsabilidade das coisas de Deus, ok? Você quer anotar aí na sua casa essa definição? Mordomia cristã é cuidar com responsabilidade das coisas de Deus. E a pergunta é, o que é de Deus? Eu vou já responder isso para você. Mas lê isso aqui, olha, dessa enciclopédia cristã. Aqui tem uma definição de mordomia cristã. É a responsabilidade do homem por e pelo uso de
tudo que Deus lhe confiou: vida, corpo físico, tempo, talentos e habilidades, posses materiais, oportunidades de serviço em favor dos outros e seu conhecimento da verdade. Então, ser um mordomo de Deus, exercer a mordomia cristã, é você cuidar de tudo aquilo que Deus te dá. E o que Deus dá para a gente? A gente passaria o programa todo aqui só listando as coisas que Deus nos dá, né? Deus nos dá a roupa que nós temos, Deus nos dá a saúde que nós temos, Deus nos dá a vida, o dinheiro, a casa, a família, tudo. Tudo de bom que nós temos, Deus nos dá. E nós temos que cuidar disso a partir dos princípios de Deus. Pastor, então é isso aí, esse texto nos diz a questão dos dízimos. Se Deus dá tudo isso para a gente e eles nos pedem só 10%, então tá aí os dízimos. Tá, aqui também a gente vai explicar isso com mais profundidade mais na frente. Né? Você olha aí de casa e diz assim, eles já conhecem o PowerPoint do pastor, então eles ficam adiantando os assuntos. Não, eles não conhecem não. Mas é que a gente vai conversando e os assuntos bíblicos vão surgindo. Né? A gente vai falar sobre isso mais na frente, tá bom? Mordomia cristã é cuidar de tudo que Deus nos confiou. Então, eu vou falar aqui, olha, eu dividi a nossa conversa de hoje em algumas áreas da mordomia cristã, ok? Nós não temos tempo aqui para falar de todas as áreas da mordomia cristã, porque envolve toda a nossa vida, mas vamos para algumas dessas áreas, tá bom? Vamos começar pela mordomia cristã, que envolve cuidar do nosso corpo. Vamos ler esses dois textos, 1 aos Coríntios, capítulo 6. 1 aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Você encontrou, Elidiane? Você pode ler para a gente, por favor? 1 Coríntios 19. 6, 19 e 20. 6, 19 e 20, Isso. perdão. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Muito bem. Agora vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Kathleen, você encontrou? 1 aos Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então aqui tem um princípio bíblico muito importante. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo foi nos dado por Deus. A gente não pode esquecer isso. E é por isso que é importante, e a gente vai relembrar agora o nosso terceiro encontro, é importante aquela noção da criação. Porque se a gente crê que nós viemos do acaso, então não importa o que a gente faz com o nosso corpo, porque do mesmo jeito que ele veio por acaso, ele vai por acaso. Mas se a gente crê que o nosso corpo foi formado por Deus, então nós o recebemos dele, precisamos cuidar dele. E a Bíblia diz aí, quem destrói será destruído. Deus tem muito zelo pela nossa saúde. O mordomo de Deus cuida da sua saúde. E olha o que diz lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Leia comigo aqui, ó. João está começando a sua terceira carta, ele diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui João faz uma distinção didática entre a saúde do corpo e a saúde da alma. Saúde da alma representando a espiritualidade da pessoa. Então ele está escrevendo aqui para o seu interlocutor e ele diz, olha, sua alma, sua saúde espiritual está muito bem, mas eu desejo que a sua saúde física também vá bem. Kathleen. Pastor, a gente vê muitos cristãos que comem bastante gordura, bebem muita coisa assim, que faz mal para o nosso corpo. E acabam cometendo um pecado, que é o pecado da glutonaria, certo? Fala um pouco sobre isso. Então, quando qualquer ação que você faz contra a sua saúde, você está incorrendo contra um princípio de Deus. Então, a gente precisa se preocupar. E eu vou falar aqui sobre 8 remédios naturais. Um deles é a alimentação. Tem uma escritora que eu gosto muito, e ela diz assim no livro, que algumas pessoas cavam a sua própria cova com os seus dentes. Expressão interessante, né? Algumas pessoas cavam a sua cova com os seus dentes. Ela estava querendo dizer assim, algumas pessoas vão comendo
e com o que elas comem, com como elas comem, elas vão abrindo a sua própria cova, porque vão morrer por causa do que comem, né? A Kathleen falou do cuidado do corpo com a alimentação, né? E o nosso corpo, enxergando ele de uma forma em sua totalidade, de que forma tatuar a pele pode ser algo contra a vontade de Deus ou isso não interfere nessas questões? Há um princípio lá em Levíticos, capítulo 18, se eu não me engano, que fala sobre marcas no corpo. Então, a recomendação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir do que ela entende da Bíblia, é que o cristão não deveria fazer esse tipo de marcas no corpo. É lógico que a pessoa que já tem, se torna cristã, a pessoa não vai se perder por causa disso, mas a recomendação que nós fazemos, à luz da Bíblia, é que a pessoa não faça essas marcas, porque a gente entende que o princípio bíblico não permite. Fala, Kathleen. Existe uma coisa no meio dos jovens, das pessoas, adultas e jovens, que é a automutilação. Elas têm ali algum problema e elas se automutilam. Sim. E isso teria como dar um conselho para a pessoa, para ela parar Claro. de fazer isso? Olha, eu dou 2 conselhos para pessoas que praticam a automutilação. Primeiro, busque profundamente a Deus. Segundo, busque urgentemente um psicólogo. As pessoas precisam de ajuda, né? E jovens, eu já encontrei, quando eu trabalhava com jovens, encontrei gente que no calor andava com manga comprida para esconder as automutilações, né? Esse é um problema espiritual e emocional que precisa ser tratado nesse conjunto, né? O conjunto das pessoas, o conjunto do tratamento espiritual e do tratamento psicológico. É preciso buscar com urgência. Obrigado por ter lembrado isso, tá? Então, olha, a gente precisa cuidar da saúde. E Gênesis capítulo 1, versículo 29 diz qual é a melhor alimentação para a gente. Vamos lá? Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Daqui a pouco a gente vai almoçar, né? Qual foi a alimentação ideal de Deus para nós? Veja, vou dar um exemplo aqui. Imagina, Guto, você foi lá na concessionária, comprou um carro. Aí você vai ler o manual do carro. Não é uma coisa muito comum, né? A gente lê manual de nada aqui. Você vai ler o manual, e no manual está escrito assim: combustível desse carro é gasolina. Não é nem flex, é só gasolina. Aí você diz: não, mas eu vou ao posto de gasolina e vou colocar diesel. O que vai acontecer com o motor desse carro? Vai pifar, em algum momento ele vai pifar. Não sou mecânico não, mas eu acho que não vai funcionar. Olha lá, quando Deus nos criou, quando o nosso projetista nos criou, a alimentação para a qual Ele projetou o nosso corpo foi uma alimentação vegetariana. Pastor, é pecado comer carne? Alguém vai perguntar aí. Não, não é pecado. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu algumas carnes que podem ser comidas e outras que não podem ser comidas. Não é pecado, mas a alimentação ideal de Deus para nós é a alimentação vegetariana. Foi para isso que Deus criou o nosso corpo. Existem alguns remédios que Deus deixou na natureza para a gente. Eu quero passar por eles aqui rapidamente. O primeiro é esse que nós estamos falando, a alimentação saudável. E eu quero fazer uma pausa aqui, porque você de casa deve estar se perguntando assim: bem, como é esse negócio aí de carnes imundas, carnes que são limpas, carnes que podem ser comidas, carnes que não podem ser comidas? Como é esse negócio de vegetariano e alimentação ideal de Deus? Eu não compreendi direito. Tá, então eu vou te dar um material que vai te ajudar a compreender melhor como cuidar da sua saúde na alimentação também. É essa revista aqui que é um estudo bíblico, A Procura da Verdade. Nessa revista você vai encontrar os textos bíblicos que falam sobre alimentação na Bíblia, e você vai poder estudar esses textos com muita calma, em oração, anotando, grifando, para que você entenda o que é permitido e o que não é permitido, tá? Você pode pedir nesse site aqui, novotempo.com/Bíblia Fácil, ou manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, você vai receber um link de volta, clica nesse link, preenche o seu cadastro, envia o cadastro para a gente e a revista vai chegar na sua casa de graça, graças aos Anjos da Esperança, tá? Até agradeço a você, Anjo da Esperança, que participou da campanha que foi feita aí há algumas semanas para que essa revista fosse real,
Muito obrigado, porque é graças a você que a gente vai enviar para a casa das pessoas sem cobrar nada, tá bom? Vamos continuar? Então, a alimentação saudável é um remédio da natureza. Olha lá, uma alimentação saudável envolve 2 aspectos. Primeiro, evitar alimentos que prejudicam o organismo. E 2, usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana, rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais. Então aqui tem 2 coisas interessantes. Primeiro, você comer aquilo que é saudável. E depois você comer com equilíbrio aquilo que é saudável, né? Eu lembro de um amigo meu que ele não comia pão branco, só comia pão integral. Mas ele comia 3 pães integrais inteiros, né? Então vai acabar prejudicando o corpo dele também. É comer o que é certo e com equilíbrio, tá bom? Kathleen? Quando eu li sobre isso dos alimentos, eu pensei, pô, eu não vou poder comer mais nada então, acabou todas as comidas. Aí eu descobri que tem muita comida saudável que dá pra... Não, tem um mundo de comidas saudáveis, né? É que às vezes eu chego para as pessoas e digo assim, eu vou comer com alguém, eu não como carne. A pessoa diz, nossa, você não come carne? Naquela ideia assim, você não come nada na sua vida. Eu não digo, eu como todas as outras coisas saudáveis, menos carne. E tem tantas opções, né? Nós estamos almoçando todos os dias aqui no restaurante da Novo Tempo, comida vegetariana, e tem uma infinidade. Então, cuide do seu corpo, alimente-se daquilo que é o ideal de Deus para a sua vida e você vai ser mais saudável. Segundo remédio natural, água. E aí você sabe, não é? 60% do peso de um adulto é por causa da água do nosso corpo. E numa criança, um bebê, 70%. E aí, eu não preciso dizer aqui quais são os malefícios de não tomar água em quantidade suficiente, né? Os médicos falam aí que, em média, 2 litros por dia seria o ideal para um ser humano. Tomar água em quantidade certa é cuidar do nosso corpo. Outro remédio da natureza, ar puro. E aí, o ar que respiramos contém oxigênio. E as células vermelhas pegam o oxigênio dos pulmões e o transportam para as células do corpo. Cada célula necessita de oxigênio para fazer funcionar suas usinas de energia. E a gente vive realmente, quem vive em grandes cidades, né? Quem vive em grandes cidades é um problema isso, né? Eu falo de Fortaleza sempre porque nós somos de lá, né, Guto? A gente vê que Fortaleza é trânsito e tudo, e fumaça e fábricas, mas a gente tem que dar um jeito de, em algum momento, respirar um ar puro, né? A empresa do Guto, uma das empresas do Guto, fica na beira da praia, né? Eu já estive lá. É um lugar lindo. E lá na beira da praia, quem sabe, você consegue respirar um ar puro e tal. É importante para a nossa saúde, é remédio da natureza. Luz solar. É importante, na dose certa, a luz solar é uma das grandes aliadas da saúde, não apenas da mente, como também do corpo. Especialmente aqueles que trabalham em escritório, tem que dar um jeito de todo dia pegar ali um sol, né, no horário certo, na quantidade certa, para que a pessoa possa produzir as substâncias que são necessidades do seu corpo. Outra atividade, outro remédio natural, o exercício físico. Né? Qualquer atividade, isso aqui eu tirei de um livro especializado, tá? Qualquer atividade física em que haja gasto de energia e aumento de metabolismo, seja ela ocupacional, subir escadas, carregar um pacote, fazer compras, levar o carro, varrer a casa, seja formal, né? Pedalar, nadar, caminhar, correr, é levado em conta para gasto calórico diário pessoal. E eu confesso para vocês, assim, nem todo mundo é amante, assim, de, nossa, fazer atividade física todo dia, mas se a gente não faz pelo prazer, a gente faz pela necessidade. Né? Tem um amigo meu que diz assim, eu vou para a academia na força do ódio, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer atividade física porque faz parte do cuidado com o nosso corpo. Outro remédio da natureza, o repouso. Amigos, o sono ou a ausência, né, a falta de descanso regular, ela é extremamente prejudicial. Né? E a falta de quantidade de sono suficiente tem a ver com obesidade, tem a ver com diversos problemas, inclusive problemas cardíacos. Quem dorme pouco desenvolve mais doenças. Então, vamos lá dormir quantidade suficiente, né? Cerca de 8 horas por dia de sono adequado. Né? Muito bem. Outro remédio da natureza, temperança. E o que é temperança? Temperança é você ter equilíbrio. Vai fazer atividade física? Com equilíbrio. Vai se alimentar? Com equilíbrio. Temperança é equilíbrio em tudo que você vai fazer da vida.
E último remédio da natureza, a confiança em Deus. Espera aí, pastor, agora o senhor confundiu as coisas. Confiança em Deus é coisa espiritual, não tem nada a ver com o corpo. Não é bem assim. Existem muitos relatos de que a espiritualidade contribui para a saúde das pessoas. Eu li certa vez um estudo da Universidade de Duke, e no estudo dizia assim, que as pessoas que oravam regularmente, frequentavam a igreja regularmente, elas tinham menos problemas cardíacos e quando estavam doentes se recuperavam mais rapidamente. Então, os médicos hoje, os médicos sérios, eles recomendam confiança em Deus, porque isso ajuda a nossa saúde. Esse último aspecto, talvez ele deva ser o primeiro da lista. Exatamente. Em relação à importância. Uhum. Nesse tempo de pandemia, a gente convive com pessoas que não são cristãs, não acreditam em Deus, ou até mesmo apostataram da fé. Uhum. E a gente vê o impacto que a pandemia causou nessas pessoas. É verdade. Doenças relacionadas à depressão, a crise de pânico, medo, a pessoa deixar de fazer as atividades normais, como trabalho, sair de casa, por conta do medo de morrer ou das notícias que ela assiste na televisão e aquilo impacta de maneira negativa. E a confiança em Deus ajuda a equilibrar essas nossas emoções, né? Pastor, só para completar tudo isso que Richard falou, eu sou uma viúva da pandemia. Eu perdi o meu marido há 1 ano e 4 meses para a pandemia. E se não fosse esse Deus, essa confiança em Deus, hoje eu não poderia estar aqui com vocês, eu não poderia estar dando um sorriso que hoje eu dou. Sim. Então, eu também fui acometida de um câncer da tireoide e no momento todo que eu passei, sabendo, esperando fazer a cirurgia, Deus me confortou de uma forma assim tão intensa, que isso é muito importante para outras pessoas que estão vendo aí, que estão passando por tantos momentos difíceis, e a gente acha que não vai conseguir. Mas quando você tem assim a plena confiança em Deus, pode ter certeza, porque hoje eu sou prova viva do que eu passei. Amém. E hoje eu sou assim inteiramente preenchida por esse amor e por essa confiança em Deus. Eu lamento a sua perda, a perda do seu marido, mas a gente percebe que a gente se entristece, a gente vê isso em você. A gente se entristece pela perda, mas não perde a esperança, não perde a alegria, porque ela vem de Cristo, né? Parabéns. Muito bem. Aqui, ó, eu não sabia que eu tinha colocado, não lembrava que eu tinha colocado aqui, o estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Há pesquisas que comprovam a relação entre religião e saúde, que se dedica, esse aqui é o nome do pesquisador, quem se dedica, esse pesquisador se dedica há 28 anos para essa área de estudos. Ele afirma que o impacto da religiosidade na sobrevida das pessoas seja algo em torno de 35%. Ou seja, quem crê em Deus, a pesquisa científica diz, vive 35% a mais do que pessoas que não têm fé em Deus. Muito bem, agora você me pergunta assim, por que eu vou cuidar de algo que vai ser destruído ou transformado? Você já parou para pensar nisso? Se Jesus voltar e você estiver salvo, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai ser transformado. Se Jesus voltar e você não estiver salvo, o que vai acontecer com o seu corpo? Vai ser destruído. Aí você pergunta, então para que eu vou cuidar desse corpo? Se ele vai ser transformado ou destruído? Veja, é o mesmo motivo pelo qual você cuida da natureza, que também vai ser transformada. É porque enquanto nós estivermos aqui, nós queremos ter a melhor qualidade de vida possível. E tem mais, tem uma coisa que é o centro disso. A nossa mente e o nosso corpo estão intimamente ligados. E uma saúde do corpo contribui para uma saúde da mente. E é por aqui, pela mente, que nós entendemos a vontade de Deus. Então veja, se você tem um corpo doente, talvez você não consiga entender a vontade de Deus como poderia se o seu corpo fosse saudável. Por isso que a gente cuida do corpo, para ter uma mente mais clara e entender melhor a vontade de Deus. Kathleen, você quer perguntar? Foi bom o pastor falar isso, porque muitas pessoas falam, eu vou morrer, então eu posso comer o que eu quiser, porque comendo ou não, eu vou morrer do mesmo jeito. Mas a pessoa não considera a sua qualidade de vida, primeiro, né, o tempo que ela vai estar viva, porque ela pode morrer daqui a 50 anos e passar 50 anos sofrendo de doenças. E também essa questão da saúde mental, que é do cérebro ativo e lúcido para entender a vontade de Deus, que é o principal.
Muito bem, a gente falou aqui da mordomia do corpo. Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Que a gente vai mudar para outra área da mordomia. Pastor, eu acho lindo, eu queria que você me explicasse que o nosso corpo, o senhor acabou de dizer, que vai ser restaurado. Sim. Aqueles que serão salvos. Uhum. E eu já ouvi falando que disse que as marcas de Jesus vão ser visíveis para nós? Sim. Olha, isso é muito bonito, porque o nosso corpo vai perder todas as imperfeições. Mas Jesus, para sempre, terá marcas do sacrifício para que a gente nunca esqueça, durante a eternidade, o que Ele fez por nós. Jesus escolheu, de certa forma, se ter um corpo. E agora eu vou falar com muito cuidado para não ser mal interpretado. Jesus escolheu ter um corpo imperfeito para que nós tivéssemos um corpo perfeito. Porque as marcas estarão lá por toda a eternidade para a gente dizer: Senhor, deixa eu pegar aí nessa cicatriz da tua mão. Ela tem textura de amor. Você já pensou nisso? Tem textura de amor. Nós vamos agora para a mordomia dos talentos. E a gente vai falar agora como nós devemos administrar os talentos que Deus nos deu. Mas eu vou fazer isso depois do intervalo, tá bom? Dá um tempo para a gente se recuperar, a gente respirar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo bloco desse nosso encontro aqui no Bíblia Fácil. E agora eu quero mais uma vez te oferecer esse material aqui, presente da Novo Tempo, você não vai pagar nada por ele, a revista A Procura da Verdade. É o material didático dessa nossa aula que estamos tendo aqui, ou das aulas que estamos tendo nessa temporada. Nesse material você vai encontrar os 15 temas da temporada do Bíblia Fácil. E esse material vai para a sua casa de graça. É só você entrar no site novotempo.com/bibliafácil ou mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e você vai poder pedir a sua revista e receber de presente, de graça, para que você possa se aprofundar no estudo da palavra. Vamos continuar? A gente viu no primeiro bloco a mordomia do corpo, né? Cuidado com a saúde, faz parte da vida cristã. E agora a mordomia dos talentos. Aqui em Mateus capítulo 25, tem uma parábola muito conhecida que é a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Nós não vamos ler toda a parábola, mas vamos ler aqui o comecinho dela e vamos tirar algumas lições para a gente continuar pensando nos nossos talentos. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. E aí a história continua dizendo que aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou com os talentos e os talentos foram transformados em 10. O que recebeu 2 talentos, trabalhou com seus talentos e eles foram multiplicados, dobrados, foram para 4. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele escondeu o talento na terra, enterrou. E aí, quando o Senhor voltou, aconteceu o seguinte, versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10 talentos. E aí tem o último versículo ali. O que a gente aprende com essa parábola dos talentos? A gente aprende primeiro que todos temos talentos. Os 3 servos representam todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Um recebeu 5 talentos, ok? O outro 2 e o outro 1. E o texto bíblico diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade. O Senhor, que conhecia os servos, disse: olha, você é capaz de lidar com 1 talento, você é capaz de lidar com 5. E Deus trabalha com a gente do mesmo jeito. Você olha para algumas pessoas e a pessoa tem vários talentos. Você olha para si, às vezes você pensa que tem 1 talento, 2. A gente tem que ficar comparando o talento da gente com o dos outros? Não. A gente tem que trabalhar com os talentos que nós temos. Eu sempre gosto de falar da minha mãe.
Minha mãe tem um talento, um dom espiritual muito forte, todos percebem isso nela, que é o dom de ajudar. O dom de ajudar quem está necessitando. Eu fico brincando com ela que ela não tem tempo de ficar doente, porque ela sempre está cuidando de alguém que está doente, né? Seja alguém da família, um vizinho e tal. É um dom espiritual. E ela tem trabalhado nisso muito bem. Todos nós temos um dom. Deus deu um para cada um, pelo menos. E a outra coisa que a gente aprende é que nós devemos usar nossos talentos para o reino de Deus. Né? Devemos usar os talentos, os dons que nós recebemos para engrandecimento do reino de Deus. E isso pode ser usado com qualquer um dos nossos talentos. É mordomia cristã fazer isso. Vamos lá, agora tem outra área, a mordomia do tempo. Será que a gente tem responsabilidade com o tempo que nós recebemos de Deus? Vamos ler esses 3 versos. Colossenses capítulo 3, Colossenses, a carta de Paulo. Ali depois de Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Vou pedir para o Richard, você pode procurar já Efésios 5, Richard, por favor? Tá? E aí, Elidiane, você pode procurar Lucas 2,49? E aí a gente já adianta o tempo aqui. Eu vou ler Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, Paulo está falando aqui das responsabilidades sociais. Se você olhar o capítulo, ali o contexto, ele está falando das responsabilidades sociais, relacionamentos com pais, filhos e tal. E ele está dizendo assim, tudo que vocês forem fazer, todo o tempo, vocês façam como para o Senhor. E quando a gente faz para o Senhor, a gente faz com alegria. Mesmo que o chefe seja chato, mas a gente está usando o nosso tempo para a glória de Deus. Então a gente faz um bom trabalho para o Senhor e não para o chefe. Entendem? Richard, por favor, Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Exatamente. Então, olha, cuidado como vocês vivem. Aproveitem as oportunidades. Cuidado com o tempo que Deus nos dá. Lucas 2,49. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Veja, esse é aquele episódio de Jesus quando ele se perde de José e Maria, né? E aí, Jesus diz assim, eu deveria estar na casa do meu pai. E ele aproveitou o tempo estando na casa do pai. Ele ficou ali todo aquele tempo, aqueles dias que ele ficou perdido dos pais, conversando com os líderes religiosos ali. Então, nós precisamos ter esse cuidado, lembrando que mordomia é aquilo que a gente faz com os recursos que Deus nos dá. Então, talento, tempo, saúde. E agora eu quero tratar da mordomia com os recursos que Deus nos dá. Porque é Ele que nos dá também, não é? Vamos lá, a quem pertence todas as coisas? Vamos lá, Salmo 24:1. Esse Salmo 24:1 talvez seja a base de toda a mordomia cristã. Salmo 24:1. A gente precisa entender essa verdade aqui, ó. A Bíblia diz, Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amigos, deixa eu falar com você aqui. A quem pertence tudo? Terra e tudo que existe? A Deus. E nós somos muito presunçosos quando nós achamos que o dinheiro que a gente tem, a gente conseguiu só porque nós somos bons, competentes. E a gente esquece que é Deus quem nos dá a capacidade de conseguir aquele dinheiro. A gente tem muita presunção quando a gente olha para a nossa casa e diz assim, olha a casa que eu conquistei. E a gente esquece de atribuir a Deus. E todas as outras coisas, o seu carro, o seu trabalho, profissão, essas coisas todas, nós temos que saber que essas coisas foram dadas por Deus. E a condição de tê-las também é dada por Deus. Olha lá, vamos ler Deuteronômio 8:18. Quem nos dá condições de adquirirmos recursos? Deuteronômio 8:18.
Deuteronômio 8:18. A Bíblia diz assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Olha que declaração forte. É Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. No final do mês, quando o seu salário cai, foi Deus quem te deu capacidade de trabalhar o mês todo. Né? Guto, quando você está lá administrando as suas empresas, é Deus quem te dá a capacidade de administrar para que você possa abençoar muitas famílias como abençoa através do seu trabalho. É Deus quem te dá isso. Richard, quando você está lá liderando os jovens da sua igreja, é Deus quem te dá a capacidade de fazer isso. Né? Abraão, quando você está lá salvando as pessoas na sua profissão de bombeiro civil, é Deus quem te dá a capacidade de fazer isso. E a gente não pode esquecer dessas coisas, porque senão, de novo, nós caímos na ingratidão. E não reconhecer que é Deus quem nos dá. E quando a gente não reconhece que é Deus quem nos dá, a gente fica orgulhoso, né? A gente olha para o patrimônio, olha para a empresa, olha para o trabalho, diz, nossa, como eu sou bom. Mas quando a gente reconhece que é Deus quem nos dá a capacidade, a gente olha para o nosso patrimônio, para a empresa, para o trabalho, para a profissão e diz assim, olha como Deus é bom. E é assim que a gente vive de maneira saudável, né? A quem pertence o ouro e a prata? Vamos lá para o livro de Ageu. Ageu fica no Antigo Testamento, um dos profetas menores. Né? Você pode procurar aí, pode ser que você pense que não tem Ageu na sua Bíblia, mas tem, tá certo? Ageu é um dos profetas menores e ele fica aqui no finalzinho do Novo Testamento. Deixa eu ir passando as páginas aqui. É um livrinho pequeno aqui, ó, Ageu. Tem 2 capítulos. Fica um pouquinho antes de Zacarias, ali encostado em Zacarias, depois de Sofonias. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu 2:8, diz assim: subam o monte para trazer a madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. E aí você continua lendo o relato aí de Ageu e você vai ver Deus dando instruções para o povo construir o seu templo. E ele afirma que ele é o dono do ouro e da prata. É Deus quem é o dono do ouro e da prata. Bem, vamos lá. Vamos revisar até agora para a gente continuar nosso argumento. Me responda aí você de casa. A quem pertence tudo? A Deus, ok. Quem nos dá a capacidade de conseguir as coisas que nós conseguimos, que nós temos? Deus. A quem pertence o ouro e a prata? A Deus. Então, se o dinheiro que você tem, os bens que você tem, são de Deus, você é apenas um mordomo. Você consegue entender isso? Guto, eu tenho que lhe dizer uma notícia agora. A empresa não é sua. A empresa é de Deus. Você é só o mordomo dele. Você está cuidando da empresa de Deus. Elidiane, não é seu não o trabalho, é de Deus. Você é mordomo dele. E a gente pode então roubar a Deus? Vamos lá em Malaquias. Malaquias no finalzinho da Bíblia também, ou do Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Olha esse texto de Malaquias, Malaquias 3, 8 a 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pode um ser humano roubar a Deus? Pode. Quando ele não é fiel nos dízimos e nas ofertas. E aqui a gente vai entrar num assunto que muitas pessoas têm receio de falar por causa dos maus testemunhos que nós vemos por aí. Eu não vou tapar o sol com a peneira aqui e dizer que todas as religiões cristãs tratam esse assunto do dízimo e da oferta com seriedade, como a Bíblia diz. Não tratam. E é por isso que às vezes a gente tem até receio de falar de dízimo e oferta, porque a imagem que as pessoas têm
de igreja, dízimo e oferta, é uma imagem assim, ali o pastor querendo roubar o dinheiro das pessoas. Porque, infelizmente, existem sim líderes religiosos que usam a religião para arrancar dinheiro das pessoas. Mas isso não deve fazer com que a gente vá para o outro extremo e diga assim, agora eu não quero saber de dízimo e oferta, porque tem gente que usa mal. É bíblico. E a gente vai entender agora como funciona o dízimo e como funciona a oferta. Você quer falar, Helena? Pastor, é exatamente assim como o senhor está falando aí. E essa é a dúvida de várias pessoas na questão do dízimo. E eu me surpreendi, a minha credibilidade foi assim plena, quando eu descobri que a adventista, ela manda para o seu e-mail, para você, o recibo, a nota fiscal do seu dízimo e da oferta. E presta conta com as pessoas, né? Você pode saber para onde vai o seu dízimo. É importante para a gente. É isso mesmo. Então, ó, o homem pode roubar a Deus através dos dízimos e das ofertas. A gente leu só o 8, né? Vamos continuar aqui, vamos ler o 9. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Então, para onde a gente leva o dízimo? Para a casa do Senhor, para a casa do tesouro. Ok? O dízimo deve ser devolvido na igreja. E qual é a promessa de Deus para aqueles que o honram? Provérbios capítulo 3, vamos lá para o livro dos Provérbios. Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Dizem assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, há bênçãos para aqueles que são fiéis a Deus nas suas finanças também. Vamos lá, e qual é a porcentagem do dízimo em relação aos nossos bens? A própria palavra já quer dizer 10%, ok? Dízimo é 10%. E antes da gente ler o texto, por favor, procurem aí Levítico 27, 32. Deixa eu falar com meus amigos de casa aqui, ó. Se algum líder religioso disser assim, traga o seu dízimo de 30%, ele está tentando roubar você. Porque a Bíblia esclarece que o dízimo são 10%. A palavra dízimo significa 10%. É o que Deus pede de tudo que Ele te deu. E, por favor, para com esse pensamento de dizer assim, eu vou dar 10% do meu dinheiro para Deus, para a igreja. Não é seu dinheiro. A gente já entendeu aqui a partir da Bíblia que é dele. E ele está dizendo assim, olha, eu estou te dando um dinheiro, fica com 90% e me devolve 10%. E o dono é ele, então ele estabelece o que é e o que não é. Kathleen, pode falar antes da gente ler o texto. Então, a gente não pode também se apegar ao dinheiro, amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro, ele é o princípio de todos os males. É a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, né? A gente não tem problema nenhum em ter muito dinheiro. A Bíblia tem vários homens de Deus que são ricos. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Vamos ler Levítico 27, 32. Deixa eu abrir aqui também. Levítico 27, 32 diz assim: o dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, todo animal quanto substituir se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai. E aqui, olha, no versículo 30, lê comigo. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Nesse capítulo todo você pode encontrar aí recomendações sobre o dízimo, mas o dízimo é 10% do que a gente ganha. Aqui, ó, dízimo, a palavra dízimo significa 10%. Jesus apoiou a devolução dos dízimos? Essa é uma pergunta importante, hein? Porque ainda tem gente por aí dizendo que dízimo é invenção do pastor. Vamos ver o que aqui Jesus falou. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vocês,
mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Entenderam o que Jesus falou? Ele disse, vocês devolvem o dízimo de tudo, mas não praticam a justiça com os pobres, com os necessitados. Façam essas coisas, pratiquem a justiça, sem deixar aquelas de devolver os dízimos. Então, Jesus apoiou o dízimo. Tem gente que diz assim, não tem dízimo no Novo Testamento. Está aqui. Jesus apoiando a devolução dos dízimos. E qual é o princípio de Deus para as ofertas? A gente falou dos dízimos, né? Ofertas, 2 Coríntios 9, 7. Abre lá na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Paulo está falando das ofertas aqui, e ele diz assim, segundo aos Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então vamos revisar aqui, queridos. O dízimo tem uma porcentagem estabelecida por Deus, 10%. E qual é a porcentagem da oferta? Quem é que determina? Você com Deus. Deus deixou o dízimo determinado, mas a oferta é de acordo com a sua gratidão a Deus. Os judeus, por exemplo, chegavam a dar 10% de dízimo, 10% de oferta e mais 10% de oferta para cuidar dos pobres. 30% dos recursos dos judeus, de alguns deles, nas épocas bíblicas, 30% eles devolviam a Deus em reconhecimento ao que Deus tinha dado. Mas a oferta você é quem determina. Só que Deus diz, você me rouba nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente se recusa a doar e a devolver. Portanto, mordomia cristã é reconhecimento das bênçãos recebidas por Deus. E o ponto central, queridos, é exatamente esse. É o quanto nós reconhecemos que o que nós temos é de Deus, ou o quanto nós achamos que nós somos bons o suficientes e não precisamos de Deus para conseguir os nossos bens. Você reconhece o que Deus tem dado para você? Você consegue enxergar no seu salário, você consegue enxergar no seu trabalho, na sua empresa, você consegue enxergar Deus te dando as coisas e você como um cuidador daquelas coisas? E você de casa, consegue? Consegue entender que tudo que Deus te dá é bênção dele, que você é um mordomo e como mordomo precisa cuidar disso? Você precisa cuidar do seu corpo, do seu tempo, dos seus talentos e dos seus tesouros também. E o meu apelo para você é que você decida hoje, decida que você nunca mais vai roubar a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Que você nunca mais vai maltratar o seu corpo. Que você nunca mais vai desperdiçar o seu tempo com coisas inúteis. Decida que você vai ser um mordomo de Deus. Um mordomo que cuida de tudo que Ele te deu. Tome essa decisão enquanto você ouve essa música. Feliz é o homem que teme ao Senhor, que encontra alegria em seguir suas leis. Sua vida será de esperança e de amor. Poderoso será em Jesus, o Salvador. Louvar ao Senhor é a força da vida, cumprir seu querer é a nossa canção. Ouvir
Deus ergue o humilde e o faz prosperar. Dá força ao cansado que sonha em crescer. A sua justiça nos leva a cantar. Louvai ao Senhor, Ele é grande em poder. Louvar ao Senhor é a força da vida. Cumprir seu querer é a nossa canção. Ouvir sua voz é sabedoria. Andar em sua luz é adoração. As obras de Deus são de paz e verdade. Sua graça é fiel, Ele é Salvador. Viver no Senhor é felicidade. A Deus seja a glória e o louvor. Louvar ao Senhor é a força da vida. Cumprir seu querer é a nossa canção. Ouvir sua voz é sabedoria. Andar em sua luz é adoração. Ouvir sua voz é sabedoria. Andar em sua luz é adoração. Amém. Amém. Eu espero que Deus dê sabedoria a você, sabe? Porque às vezes é uma decisão difícil. Porque a decisão de ser um bom mordomo de Deus, ela vai contra a nossa natureza. O natural para nós, como seres humanos caídos, é a gente tentar ser autônomos. A autonomia é uma grande tentação nossa. A autonomia de dizer assim, não, sou eu quem consigo as coisas, né? Não fui eu quem construí essa empresa. Não, fui eu quem estudei, eu que me formei. E agora eu ganho, e Deus não tem nada a ver com isso. E a gente esquece que a vida humana é tão frágil, que se Deus não tivesse feito intervenções na nossa vida ao longo dela, talvez nós nem estaríamos aqui. E aí, você que está me assistindo, você tem essa tentação da autonomia? Você acha que não precisa de Deus para nada? Que tudo que você conquistou foi apenas por causa das suas forças, da sua inteligência? Essa é uma ilusão que nós temos, que o pecado colocou em nós. O que nós temos que fazer é colocar nossa vida aos pés de Jesus. A mordomia cristã é tudo de nós em resposta ao tudo de Deus. Porque Deus deu para a gente o que Ele tinha de mais precioso. E eu não estou falando do seu dinheiro, da sua casa, não. Deus deu para a gente o seu Filho unigênito. Ora, se Deus deu para a gente o que Ele tinha de mais precioso, por que a gente não pode ser fiel devolvendo para Ele aquilo que Ele pede de nós? Eu quero orar por você, para que Deus te ajude a ser um fiel mordomo. Querido Pai, nos ajuda, Senhor,
nos ajuda a termos coragem de sermos fiéis mordomos dos teus bens, aqueles que o Senhor nos dá. Nós pedimos, Senhor, que tire de nós o egoísmo e coloque em nós a gratidão e o reconhecimento de tudo que recebemos de Ti. Pedimos essas coisas, Senhor, pelos méritos daquele que nos transforma, o nosso Senhor Jesus. Amém.